seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao nosso especial de hoje. Vamos viajar juntos pelo conhecimento do agro, percorrer estradas e campos que nos levam à produção de alimentos e muitas matérias-primas que fazem parte do nosso dia a dia e que nós mesmos, brasileiros, desconhecemos. Desmistificar informações de temas que são transmitidos equivocadamente para a sociedade através da internet, das redes sociais, de reproduções sem fontes e muitas vezes até em livros escolares. Por isso, começamos com os estudantes que se surpreenderam ao saber detalhes que nunca tinham visto nos livros escolares sobre o agronegócio. É verdade que a cana estraga o solo, ela suga muito o solo? Isso é uma informação antiga. Isso não acontece mais, tá? Porque hoje você não faz um extrativismo de culturas assim do solo. Você planta a cana, você traz para ela matéria orgânica para o solo, macroelementos, microelementos com adubação, coloca calcário, gesso. Então você mantém esse solo vivo para ele produzir sempre. Há 3 anos, a engenheira agrônoma Ana Silvia se juntou a outros voluntários para mostrar a estudantes e profissionais da educação a importância do campo. É em atividades como esta que o grupo amplia o conhecimento de quem nunca entrou numa fazenda. Desses 40 estudantes, apenas 10 têm os pais que trabalham em algo ligado ao agronegócio. Por isso, hoje é a grande oportunidade para tirar dúvidas e também aprender muita coisa que a gente não fica sabendo na sala de aula. Na visita à fazenda da Fundação Cooper Citrus, em Bebedouro, no interior de São Paulo, os estudantes se surpreenderam com informações que vão além do que está nos livros da escola. Uma espiga, né, que não está 100% com grão, ela acontece o quê? Ela dá essas falhas. Por quê? Porque não houve a polinização. Eu fiquei bem surpreso, como que cresce, é bem diferente o jeito. Você nunca tinha ido na plantação de milho? Nunca tinha ido. Pra mim era um negócio tão simples, mas tem bastante coisa por trás, sabe? Se tirar o agro da nossa vida, acontece o quê? Não tem vida, né? Não vai ter comida, não vai ter alimento. Hoje o Arthur e tantos outros estudantes têm esse conhecimento, mas veja só o que um livro escolar chegou a dizer. O processo de produção da carne é, entre todas as atividades agropecuárias, a que mais gasta água. Eu trabalho cada dia mais para poder produzir carne. E sabe qual que é o meu sonho? É baratear a carne. E como faz isso? É produzindo mais, é dando escala, aumentando, mas produzindo mais na mesma área. Quando eu aumento a capacidade produtiva, eu melhoro todo o negócio. Mauro Lúcio e o Biratã são criadores de boi no Pará. As famílias de ambos chegaram no estado há mais de 30 anos. Hoje, por causa da tecnologia, eles têm fazendas modelo em plena Amazônia. O conhecimento e a capacitação têm feito a diferença. As técnicas de manejo garantem eficiência na produtividade, na economia e, claro, na sustentabilidade. Adubação de pastos, preservação de nascentes e plantio de árvores que garantem também o bem-estar animal são alguns dos diferenciais. Se deixar o fazendeiro trabalhar mesmo, ajudar mesmo, nós vamos embora. Nós temos tudo a nosso favor. O clima, esse bioma nosso, bioma amazônico, esse clima que nós temos não existe no mundo. Nós temos chuva, nós temos luminosidade, então esse aí é o maior solos. Mas muitas dessas informações chegam distorcidas para a sociedade e principalmente nas escolas. Um estudo realizado no ano passado pela Fundação Instituto de Administração nos livros escolares apontou que as menções negativas ao agronegócio superam em 60% as positivas. O que chegam para eles relacionado ao agro não tem fonte técnico-científica. Então esse aluno já recebe isso como uma barreira. Ele vai se interessar por uma coisa que é dita de uma forma negativa? O agro é sustentável, responsável, tecnológico, o quanto que nós evoluímos ao longo desses anos. Então a gente não pode ter um material que retrata um agro de 50 anos atrás. A gente precisa trazer a realidade de hoje, mostrar para o jovem que está ali na sala de aula tudo que é feito no campo para que ele possa também se interessar por isso
e buscar mais informação. Aonde que vocês acham que o agronegócio está no dia a dia de vocês? Na alimentação. Na alimentação. Além da alimentação? Na energia elétrica. Na energia elétrica. A gente produz energia, só energia elétrica? Não. E onde que o agro está dentro do hospital? Nas Luva é feita do quê? Látex. O látex vem da onde? Da árvore de seringueira. Isso aqui, vocês conhecem isso aqui? Castanha? Parece um... Você já tinha visto? Nunca. Nunca? Ó, segura aí pra você ver. O que você acha que é? Não sei, realmente parece um cacau. Cacau? É? Ou o que mais? Uma semente. Uma semente, né? Faz ideia do quê? Não. Não faz ideia do quê? Não. Se eu disser pra você que isso aí... Você já foi na Bahia? Já. Já? O que você já comeu em Salvador, por exemplo, na Bahia? A única coisa da cultura que eu comi foi ou comidas apimentadas ou foi acarajé. Você já comeu acarajé? Muito bom. E o acarajé é frito, o bolinho lá do acarajé é frito aonde? No óleo. No óleo do quê? Azeite de dendê? Óleo de dendê? Ah! Quantos por cento de um sabonete vocês acham que é parte de óleo, que está num sabonete? 35, 60. É isso aí, é de 30% a 70% de um sabonete são óleos. A palma é um dos maiores produtores de óleo do mundo. A maior produção do mundo vem da palma. Tá? Então é uma semente muito interessante que produz o óleo que vai no sabonete. O sabonete que os estudantes viram no interior de São Paulo saiu desta fábrica, em Benevides, no Pará. 70% de cada uma dessas barras é óleo de todos os meses. Aqui, mais de 4.000 toneladas dessa base importante, extraída deste coquinho, fruto da conhecida como dendezeiro. O processo é longo. Para a frutinha se formar uma muda, são 2 anos. Depois de colocar 3 para começar a produzir. Em média, essas árvores dão frutos por até 30 anos. Todo esse processo, até a chegada na indústria, é anual. Uma das maiores produtoras do Brasil tem quase 2.000 trabalhadores agrícolas. É uma que já realizou um sonho graças ao óleo de palma. Com o dinheiro que eu adquiro aqui, eu terminei de construir a minha casa, comprei um terreno, estou terminando de construir a minha casa, já posso morar nela. Hoje eu tenho a minha casa e meu sonho era ter uma casa confortável, mobiliada com coisas que eu sempre quis comprar, tipo um bom sofá, uma boa cama, uma boa geladeira. Além dos empregos aqui, a empresa mantém contrato com mais de 500 famílias, responsáveis por cerca de 10% da produção. Estou feliz porque primeiro andava tirando mandioca para as capoeiras, plantava, não tinha retorno de nada. E hoje eu tenho retorno todo mês, eu tenho meu dinheirinho. Esse projeto veio para resolver muitos problemas de muitos produtores nesse lugar. Porque se não fosse o projeto Dendê, nós já teria vendido essas terras aqui e teria ido embora todo mundo. O óleo de palma é o óleo vegetal mais consumido no mundo. Malásia e Indonésia são os maiores produtores. O Brasil é responsável por apenas 1% desse mercado. O potencial para crescer é enorme. Hoje o Brasil tem 220 mil hectares plantados, mais ou menos, em produção. E a gente tem um potencial que já foi mapeado em áreas de pastagens degradadas, com climas propensos ao plantio de palma, de 11 milhões de hectares. Se a gente atingisse todo esse potencial, que obviamente levaria décadas, o Brasil se tornaria o segundo maior produtor de palma do mundo. A Indonésia tem 16 milhões de hectares, a gente estaria ali em segundo com 11. O segundo maior hoje é a Malásia, tem 5. É um setor que emprega muita gente, né? É uma pessoa para cada 10 hectares. Numa região que normalmente não tem emprego e que acaba fazendo com que isso leve ao desmatamento ilegal. Então você vai manter pessoas no interior da Amazônia com um emprego digno, renda melhor do que a média atual hoje e produzindo um insumo que pode se tornar no futuro, aliás já é hoje uma realidade, para os biocombustíveis avançados. O óleo de palma não está só na composição do sabonete não, viu? Está também nos cosméticos, na maquiagem. Mas estima-se que a maior parte desse óleo produzido no mundo vai para a indústria alimentícia. Pelo menos metade dos produtos embalados nos supermercados contém óleo de palma. A estimativa é que cada pessoa consuma cerca de 8 quilos do produto por ano. Encontramos, por exemplo, nas margarinas, nos sorvetes, em cremes, recheios de biscoitos, chocolates e, é claro, no óleo de cozinha, não tão comum no Brasil.
O agro tem muito a ver com a tecnologia. O agro, ele é incrível. Eu aprendi de certo que o agro, ele não é um processo do passado, ele é um processo do futuro, ele está constantemente evoluindo. É uma coisa que a gente não aprende muito na escola, mas aqui a gente aprendeu muito. Uma coisa que eu aprendi errado na escola foi lendo os slides, que eles falavam que o agro, ele contaminava todo o solo usando só agrotóxicos. Eles usavam agrotóxicos. Eles poluíam o lençol freático, eles também punham fogo em terras indígenas para conseguir expandir as suas plantações. Mas chegando aqui eu vi que não é bem assim. A gente sabe já por pesquisa que fala-se muito mal do agro no material escolar. As informações são desatualizadas. Então o que a gente luta é para atualizar. Tá respondido? Do Brasil. Sim, muito obrigado. Gostou? Gostei. Aprendeu o que hoje? Que tudo isso daqui, hoje a gente tem controle, faz pesquisas. O conhecimento é poder. E quando você traz a oportunidade para esses jovens realmente encontrar o conhecimento de uma maneira real, de uma maneira eficiente, isso produz neles realmente a capacidade de fazer escolhas, tomar decisão. E quando você faz isso, você fortalece uma geração, fortalece esses jovens e permite que eles tenham cada vez mais a oportunidade de entender e contribuir para um país cada vez melhor. Escolhas conscientes, respaldadas pelo conhecimento técnico, né? E um país melhor é o que todos nós queremos. Melhor na educação, na saúde, na segurança, na cultura. Melhor na conservação da biodiversidade. E o agronegócio brasileiro é referência em sustentabilidade. Um dos exemplos é o que o setor faz com as embalagens de defensivos. Quase 100% delas são recicladas. Tudo volta para o mercado, fortalecendo a economia circular. Realidade que professores conheceram de perto e agora podem levar para as salas de aula. Hoje, no Brasil, de todas as embalagens de defensivos agrícolas que são comercializadas, hoje 97% de todas essas embalagens são recicladas. Desde 2012, o Brasil investiu cerca de 2 bilhões de reais na reciclagem de mais de 154 mil toneladas de embalagens de defensivos usados para proteger plantações de pragas e doenças. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma visão de que normalmente o agronegócio é ruim, o agronegócio não se importa com o meio ambiente. E o fato deles abrirem as portas das empresas para receber os alunos ou a comunidade muda essa visão, porque você começa a ver que o agronegócio ele se preocupa assim com o meio ambiente. As empresas investem nessa questão, elas estão preocupadas com isso. Como que a gente pode ter um país que é tão forte no agronegócio e ter nossos adolescentes e crianças achando que o agronegócio é ruim, que o agronegócio é mau, que ele não tem importância? Então, deveria-se ter mais desses programas para mostrar isso para a população, para a sociedade. E por que isso aqui muda a cabeça do professor? Porque acho que nem todo mundo tem uma real noção de como o agronegócio funciona. Quando o professor chega aqui e entende melhor, ele consegue aplicar isso na aula de biologia, na aula de química, em diversas questões que acrescentam na aula. Rafael é um dos 30 professores que visitaram uma unidade do INPEV, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, criado pelas fabricantes de defensivos agrícolas há mais de 2 décadas para dar o destino correto a esse material. O Brasil tem uma lei rígida para quem trabalha com as embalagens de produtos agroquímicos. A responsabilidade é de todos, do produtor, do comerciante, do fabricante, do poder público. A nossa lei e a nossa conscientização fazem do nosso país uma referência na política de logística reversa. Quando o produtor rural compra um defensivo, ele já indica na nota fiscal onde irá devolver as embalagens. Antes da devolução, o material tem que ser lavado, inutilizado e armazenado de acordo com as normas técnicas. A devolução é feita através de agendamento em uma das 400 unidades do INPEV espalhadas pelo país. Na maior parte dos casos, o material se transforma em uma nova embalagem e fecha-se o ciclo da logística reversa nessa economia circular. Hoje em dia todo mundo fala reciclagem, reciclagem,
Mas quando se trata de defensivos agrícolas, muitos não sabem o que fazem com as embalagens. Simplesmente aplicam no campo, mas não sabem depois para onde ela vai. O defensivo protege as plantas, auxilia na produção de alimentos com segurança e qualidade e garante produtividade. Por causa desse manejo correto e também do clima, o Brasil é responsável, por exemplo, por 1/4 da produção de laranja no planeta. Todo esse suco passa por rígidas análises para verificar a concentração de resíduos químicos. O que vai acontecer se o produtor usar mais defensivo do que o necessário? Se eu produzir errado, se eu colocar com mais produtos, na minha análise vai sair que tem e aí, consequentemente, vai sobrar as sanções, vai sobrar em cima de mim, entendeu? Em cima do produtor que usou o produto excessivo. Conforme chega no país, ele estorna, ele volta para o país de origem e dá a sua destinação, que seria uma incineração. Então, se você realmente utilizar esse período de carência, né, para você fazer essa colheita, a quantidade de produtos, de agroquímicos no suco de laranja é praticamente zero. O último levantamento coordenado pela FAO aponta que em 2013 o Brasil foi o país que mais gastou com defensivos no mundo, 10 bilhões de dólares. Estados Unidos, China, Japão e França ficam respectivamente nas posições seguintes. Ao dividir esse valor pela área cultivada, o Brasil cai para 7º lugar. E quando o cálculo leva em consideração o quanto cada país produz de alimento, nós somos o 13º em uso de pesticidas. Vale lembrar ainda que o Brasil é o único país do mundo que consegue fazer 3 produções por ano. Se você considerar a quantidade de produto, de defensivo que for por tonelada de produto produzido, né? Nós usamos pouco defensivo, vamos dizer assim. Então, o conceito que se passa para o cidadão urbano é errado. Se não existisse o defensivo agrícola, o que aconteceria com a produção de alimento? Nós estaríamos passando fome. A professora Kátia, que conheceu a realidade do campo através de um programa da Associação Brasileira do Agronegócio de Ribeirão Preto, mudou sua perspectiva sobre o setor. A gente começa a enxergar de outra forma. O resultado aparece na sala de aula. O que acontece com as redações depois dessas visitas? Elas são bem diferentes. Elas saem daquele campo do achismo e eles começam realmente a pôr a realidade e enxergar que eles fazem parte disso. As escolas que estão participando do projeto acabam desenvolvendo outros projetos menores, né, dentro das escolas, como as hortas, o plantio de árvores, a conscientização ambiental também, né, que o agronegócio acaba influenciando. Os nossos alunos de escola pública, principalmente, eles acham que não fazem parte disso, que não tem nada a ver com a vida dele, com o cotidiano deles. Então, quando eles têm contato, eles conseguem ver que desde a horta que desenvolve na escola até o que eles consomem, que eles compram no mercado, tudo faz parte do agronegócio. Como é importante, não é mesmo? A gente continua conhecendo o campo depois do intervalo. Até já. Que bom estar com você. Estamos de volta aqui com o nosso especial de hoje, que faz uma viagem pelos campos e estradas que nos levam à produção de alimentos e tudo que sai do agronegócio e que faz parte do nosso dia a dia. Um setor que garante emprego e renda também une o maior número de cooperativas no país. O agronegócio brasileiro tem mais de 1 milhão de cooperados, pequenos, médios e grandes produtores. Quase 300 mil pessoas garantem o sustento de suas famílias através desse segmento, que está em constante transformação. Uma montanha de amendoim. A gente até some quando passa perto. Mariana ficou impressionada com os ensinamentos que recebeu aqui. O principal desafio que a gente encontra com as crianças é tirar a ideia fixa de que muitas vezes eles trazem de casa, dos pais, avós,
de que o agro se remete necessariamente somente a serviços braçais, a atividades brutais. Que o agro ele pode agregar em diversas outras áreas, várias profissões. É a primeira vez que a Mariana e um grupo de 30 professores saem da sala de aula para conhecer um pouquinho da realidade do agronegócio brasileiro. Quando a gente vê uma gigante como esta, a gente logo pensa, quem é o dono ou a que grupo de investidores pertence? Essa grande indústria, na verdade, tem cerca de 1.300 proprietários. E com um detalhe. 80% deles são pequenos produtores rurais e muitos da agricultura familiar. Assim, eles formam a Coplana, uma cooperativa que reúne produtores de cana-de-açúcar, amendoim e soja. Rodrigo, que é um dos 600 funcionários da cooperativa, reconhece o trabalho que é feito lá no campo, antes do amendoim chegar aqui. Desde o início, na hora que ele vai plantar, que ele vai cultivar, ele tem que saber a quantidade certa do que ele está, de adubo, fertilizante, para a gente trazer aqui um produto bom, de qualidade, e poder fornecer isso para os nossos clientes, que são grandes multinacionais, tanto aqui no Brasil quanto para exportação. O agronegócio brasileiro é o setor com o maior número de cooperativas no país. Tem mais de 1 milhão de cooperados e garante emprego e renda para cerca de 260 mil pessoas. Em 2023, faturou 423 bilhões de reais. Esse resultado é nítido aqui nas ruas de Rio Verde, em Goiás. O município é um dos gigantes em produção de alimentos no Brasil. Farinha de trigo, matéria-prima do principal produto do Jairo, vem do campo e grande parte dos clientes também. Quando o agro vai mal, o comércio nosso vai mal também. A gente percebe que o pessoal, principalmente quem atua no agro, segura. Dá uma segurada, passa a gastar menos. Soja, milho, sorgo, algodão, feijão e arroz. Mais de 1.200.000 toneladas de grãos por ano fazem de Rio Verde o maior produtor do estado. Resultado do uso de tecnologia de ponta. Ele é totalmente autônomo, com placa solar. Movido à energia solar, este robô criado para a agricultura de precisão pode trabalhar dia e noite, aumentando a eficiência, produtividade e sustentabilidade. Ele identifica a planta daninha e joga em taxa variável em cima de localizada, né? Faz uma aplicação localizada em cima da erva daninha que ele identificou. Estes robôs operam na fazenda do Alexandre, que produz soja, milho e boi. Eu acho que falta o brasileiro vir um pouco mais, conhecer um pouco mais o que está atrás, né, das gôndolas do supermercado. O agronegócio não fica limitado à fazenda. É um setor que envolve todas as atividades ligadas à produção, processamento e comercialização de produtos que saem daqui do campo. Cada professor encontre dentro do agronegócio uma região ali que seja de aderência na matéria que disciplina. E aí torne esse ensino muito mais agradável a partir do momento que ensine para o aluno que o que ele está aprendendo tem uma aplicação lógica, prática, logo ali do lado de casa. Pois é. A gente fica emocionado, né? Porque nós somos felizes por termos profissionais como o senhor e tantos outros que colocam a mão na terra, que pesquisam, que trabalham na evolução do setor e na transformação da matéria-prima. Muito obrigado. Bom, hoje nós mostramos aqui os estudantes que aprenderam numa fazenda que a cana não destrói o solo, como eles haviam aprendido na escola. Acompanhamos professores que viram de perto porque os defensivos agrícolas são fundamentais na produção de alimentos e como o setor faz a roda girar com a reciclagem das embalagens. Agora, nós vamos acompanhar um grupo de jornalistas que esteve no Pará e em Goiás para ver de perto as práticas sustentáveis do agronegócio e a alta tecnologia usada no campo. E foi por causa dos investimentos em pesquisas, condições favoráveis do solo e do clima que a gente viu o estado de São Paulo se tornar o principal produtor de borracha do Brasil. Cerca de 70% de toda a produção nacional tem origem nesse estado. A
árvores nativas da Amazônia. As seringueiras chegaram a produzir o chamado ouro branco do Brasil, uma referência à borracha que proporcionou riqueza aos produtores do norte do país no começo do século XX. Mas o solo, o clima e as pesquisas fizeram do estado de São Paulo o maior produtor de borracha do país. Daqui saem 70% de tudo que é produzido no Brasil. E este é um passo que está sendo dado para reviver a indústria da borracha na Amazônia. Começou há quase 4 anos e agora começa a chegar nos primeiros resultados. Calçados sustentáveis, objetos de decoração e biojoias. Estes são alguns dos produtos criados pelo Francisco, com a borracha extraída na floresta amazônica por várias famílias locais. A Amazônia tem borracha em toda a extensão territorial e o seringueiro ganhando dinheiro pela atividade, ele vai ter uma vida melhor, vai cuidar melhor da floresta e nós vamos ter um clima bem melhor no nosso planeta graças a esse cuidado da floresta mantida em pé. Cuidar da floresta significa também restaurar aquelas áreas que foram degradadas para que possam se regenerar. Fica mais especial ainda quando essas melhorias ambientais geram oportunidades para a agricultura familiar e produtores rurais. Esse resultado vem com os sistemas agroflorestais. E um dos sistemas mais tradicionais hoje envolve 2 culturas importantes para o estado. O cacau, que está plantado aqui embaixo, debaixo da sombra, né? E o açaí, que está lá em cima. Aliás, 90% do açaí produzido no Brasil é consumido aqui mesmo no Pará. Restaurar as nossas florestas e paisagens é crucial para que o Brasil cumpra os compromissos climáticos e contribua para que possamos fazer uma transição para uma economia de baixo carbono. Nessas máquinas são processadas sementes de cacau de várzea ou cacau nativo, aquele colhido pelas comunidades amazônicas ribeirinhas no interior da floresta. Quem compra uma barra como esta, além de saborear um chocolate com um cacau nativo da Amazônia, ainda contribui para eliminar a emissão de gases de efeito estufa por um dia. Atualmente, cada brasileiro emite, em média, cerca de 23 quilos de gás carbônico por dia. Isso acontece quando executamos tarefas simples, como mandar um e-mail, por exemplo. Os culpados são os gases de efeito estufa produzidos pela utilização do computador e os servidores, e também os emitidos ao fabricar esses equipamentos. A gente compra esses créditos de um projeto maior, a gente divide em porções menores e entrega para você. A gente entrega esse crédito que neutraliza um dia para a pessoa, para que ela comece a pensar sobre aquilo, o que significa aquilo na vida dela, o que é um crédito de carbono, isso é importante, não é importante, por que é importante. Consumidores e produtores cada vez mais em busca da sustentabilidade. Em Montevidéu, no interior de Goiás, a fazenda da família Compier é uma das primeiras a praticar a agricultura regenerativa. E atrás a gente tem um laboratório de microbiologia, então a gente produz e faz o controle de qualidade. A prática substitui fertilizantes e defensivos pelos produtos biológicos produzidos na própria fazenda. O Brasil vai produzir alimentos com menos químico e isso é uma sustentabilidade fantástica para a natureza, para o ser humano e para o solo. Eduardo Karpinski viu tudo isso de perto. O jornalista, que vive e trabalha em um grupo de rádios no interior do Paraná, esteve em Goiás e no Pará, ao lado de outros 20 colegas. Uma imersão no mundo do agronegócio em busca de conhecimento e atualização. Impactou o nível de tecnologia que o agronegócio já está aplicando, como vemos aqui nessa propriedade. Isso não é algo do futuro, é algo do presente. Jornalistas, professores, estudantes. Uma sociedade carente de informação sobre o que o Brasil é capaz de produzir e construir através da produção de alimentos e de tanta matéria-prima que sai dos nossos campos. Nós vemos um processo de coronelismo e isso criou um ranço com a estrutura do agro
em algumas parcelas da sociedade. Mas isso não reflete o agro atual. Pelo contrário, 5 milhões de propriedades com todos os tipos de agro que você possa imaginar. Do pequeno, do médio, do grande, do altamente tecnificado, que aplica ciência e tecnologia, com aqueles que ainda precisam de tudo. Quanto aprendizado, não é verdade? Como é bom a gente aprender cada vez mais. Pois é, esse é o Brasil que alimenta o brasileiro, que coloca o de comer na mesa de muitos povos pelo mundo afora e que garante emprego e renda para muitas famílias. O Brasil que precisa ser visto pelo brasileiro e valorizado para que cada vez mais os jovens cresçam reconhecendo as melhores práticas e enxergando nesse setor as inúmeras possibilidades de crescer trabalhando e investindo. Para falar do agro brasileiro, é preciso saber. Conheça o nosso campo. Até o próximo programa.